Opa, calma aí. Antes do vídeo começar, me responde uma perguntinha aqui. Você já escutou essa música em algum lugar? Não escutou? Não tem problema. Porque a verdadeira importância de eu ter falado isso é porque a gente vai falar hoje da onde ela veio. Mais especificamente de um jogo, Persona 4. Lançado em 2008, o Persona 4 é um JRPG lançado pela Atlus para PS2 que ficou tão famoso que fez as pessoas saírem do PS3 e voltarem pro PS2 só para poder jogar essa maravilha. Em 2012 ele teve meio que um remake chamado de Persona 4 Golden e ele conta com outros 3 jogos, 2 animes e vários eventos que acontecem lá no Japão. Imagina que seus pais viajaram pro exterior por um ano e agora você tem que morar numa cidade do interior junto com o seu tio e a sua prima. Chegando nessa cidadezinha você se enturma com as pessoas com uma socialização normal, mas você acaba escutando sobre um rumor que de madrugada a televisão, mesmo desligada, mostra alguém. Não qualquer pessoa, mas sim a pessoa que você vai namorar. Só que, coincidentemente, a mesma pessoa que aparece na televisão de madrugada aparece morta no dia seguinte. O jogo gira em torno, basicamente, de você ali no seu dia a dia estudantil, se relacionando com as pessoas, conversando e também enfrentando monstros dentro de uma dimensão da televisão enquanto vocês estão caçando quem está por trás dos assassinatos. O jogo é combate de turno, e o grupo de investigação é montado pelo Yu Narukami e os seus colegas de classe, sendo eles Yosuke, Chie, Yukiko e outras pessoas que vão aparecer durante a sua jornada. Cola com a gente, aproveita o conteúdo que a gente fez. Se você é um fã de Persona assim como a gente, não se segure para comentar o que você achou, ou o que você acha, ou as ideias, e é isso. Agora bora pro vídeo. João, imagina que os seus pais vão viajar pra fora pra ter uma oportunidade de emprego por um ano. E aí você tem que ir morar com seu tio numa cidade distante. E quando você chegar lá, você escuta um rumor de que meia-noite aparece na televisão a pessoa que você meio que ama. Ou que vai dar certo contigo. É, praticamente isso. Só que depois de um tempo, você começa meio que presenciar casos que essas pessoas que aparecem na TV meia-noite aparecem surpreendentemente mortos. E aí? O que acontece? O que tá acontecendo? Basicamente quer dizer que, né? Quer dizer que o mundo quer que eu seja solteiro, né? Solteiro? É calma aí. Basicamente assim Mas começa, né, mano? Persona 4. Assim começa. Assim começa a história do Narukami, né? Uhum. O tal melhor, né? Sim, prossiga. Bom, então depois que você meio que conhece pessoas na escola, vocês começam a estranhar, né? E você forma um grupo de investigação com 2 pessoas, né? Exatamente. Um que tava na lixeira e a outra que fala muito. Yusuke e Chie, né? Exatamente. E aí vocês vão investigar agora o que está acontecendo nessa cidadezinha de interior. Porque isso aí não é normal, né? Eu não acharia normal alguém aparecer na minha TV meia-noite e depois aparecer morta, né? Eu não acharia normal, não sei vocês. Você acharia normal? É. Depende, né? Como assim? Depende, mano? Ó. A pessoa aparece meia-noite na minha TV. Mas quem disse que eu vou estar dormindo mesmo? Ela vai estar desligada. Eu posso estar jogando. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa que vai aparecer pra mim não vai ser a da premonição, entendeu? Que ela vai estar ligada. Verdade. Então, a pessoa que aparecer pra mim pode ser o personagem do jogo. Realmente. E se ele morrer, é no jogo. Realmente, um bom ponto. Bom ponto. Sei que a TV desligue, apareça a cutscene, aí volte. É. Incrível. Não, mas aí no caso, no jogo ele volta, né? Não é, infelizmente não é o caso das vítimas, né? É. Exatamente. Nem nunca decidiram ligar a TV pra ver o que acontece, né? Sempre deixaram desligado. E bom, a história, né? A história do Persona 4, ele vem, diferente do 3, vem com bastante suspense. Ele é mais focado na investigação. E quando a gente chega no... As primeiras pessoas que a gente conhece no jogo é o Kiko, né? É o Kiko, Chie e o Yusuke. E diferente... Se você não contar o tio dele e a realmente. Não a prima, no caso. A gente... Tirando as pessoas da escola, tem o Dojima, que é o tio com quem o Yu Narukami vai morar, enquanto os padres saíram pra trabalhar. E a Nanako,
que é a filha dele, né? No caso, a prima do Yu Narukami. Diferente do Exatamente. Persona 3, né? Diferente do Makoto, o primeiro contato do Narukami com esse lado de poder com o Persona começa justamente por esse rumor na televisão de meia-noite, quando ele decide, vou colocar minha mão aqui na TV, né? Vamos ver no que dá. Calma. Primeiro contato dele é dormindo, pai. Não, sim, dormindo. Quando ele tá ali no sonho, no caso... Não, o primeiro contato dele lá no trem. Que ele tem as lembranças. Aí ele dorme, ele vê uns bagulho louco, mas... Aí ele dá uma cochilada ali, Não, aí mas do nada, pum. Não, sim, mas tipo, ele dorme, aí ele vê lá a loucura, mas a primeira vez que ele de fato, né, pega com poder ali. Poder não, né, quando ele vê vamos dizer, o paranormal da cidade. Aí depois começa porque até então era um sonho, né? Mas Pois é. A diferença do Persona 3 pro 4 no questão de lição de vida, fala pra gente aí, mano. O que você conseguiu observar de diferente na história do Persona 4 que, assim, te marcou, né? Você falou que é o teu favorito, né? Não sei. Então, diz aí o que te marcou pra nós. Favorito não é, mas eu acho melhor. Assim, questão de lição, na real, eu ainda acho que talvez a lição do 3 seja melhor, se for comparar, mas a do 4 basicamente se limita a desenvolvimento pessoal, eu acho. Que é você aceitar que às vezes você tem umas coisas bosta em você, e é isso. E que você era assim, é você, não tem como você negar que você tinha, sei lá, você teve inveja, pá, e por aí vai. Mas aí você pode aceitar e decidir mudar, né? Como é que isso, não é como se você fosse obrigado a ser assim pra sempre, né? Ou nada do tipo. E também tem uma questão que eu gosto de comparar, no caso, o Narukami e o Adachi, né? 大人ってそれは E meio que é como se eles fossem opostos, né? Tanto que eles têm basicamente o mesmo persona. O Adachi é como se fosse a versão do Yu, que não vê importância nenhuma em nada, e vê tudo pelo lado negativo, e o Yu, ele é basicamente o lado inverso, que vê as coisas ruins, mas desiste e decide fazer o bem por ser o certo mesmo, entendeu? Então, eu gosto mais do 4 por outros motivos, mas também é legal. Também é legal. Que outros motivos seriam? Então, tem a ver com... Acho que com a relação do pessoal do grupo, sabe? O time é melhor. Não é querendo falar mal do time do Persona 3. Não é ruim. Mas é porque eu acho a dinâmica do Persona 4 muito melhor. É muito mais natural, né? A galera vai se conhecendo na escola, vai desenvolvendo. Muito melhor. Tem a melhor dupla também do protagonista também. Pô, tem como você negar isso, mano. Pelo amor de Deus. É loucura. O único que chega perto é o do 5. Também é muito bom. Eu acho que ali... o do 4 e do 5 eles fazem muito isso, né? De colocar os dois, tipo, pegar o protagonista e colocar alguém, tipo, como se fosse o outro lado da moeda, né? Pois é. Porque aquele Jesus do Paraguai, né? Pelo amor de Deus, né? Porque aí é uma das coisas mais paia que eu vi na minha vida, mano. Mas é basicamente isso. E eu acho que a questão de, você trabalha em casa, você decide trabalhar, aí você pode passar um tempo ali com a sua irmãzinha, entre aspas, no caso é prima, mas na época chama de irmão. Ou ficar um tempo com o seu tio lá, né? E também você começa a usar a moto, aí você vai para outros lugares da cidade, aí vai fazer outras coisas. Aí você meio que tem... É como se você tivesse uma relação maior com a cidade, que é uma cidade pequena. E você parece que você conhece tudo dela, mas você acaba conhecendo várias tipos de pessoas diferentes, fazendo muitas coisas diferentes também. É legal. Também não tem muito pra onde ir, né? Uma cidade do interior não tem muito o que fazer, não tem o que não saber. Né? No máximo, quando a gente vai pra outra cidade, quando desbloqueia a moto, a gente pode sair e tal. Inclusive, é um dos momentos cômicos, né? Quando a gente tenta... quando juntar o trio pra tentar conquistar as mulheres e acaba que a moto do Yusuke acaba sendo destruída, mano. Well, if you want to take a ride that bad, I'll go with you. Wait! My motorcycle!
É, mano, sobrou nada. Realmente Mas tem... é isso, basicamente. Aham. Tem realmente esse ponto, né? Toda essa questão da lição mudar. Todos os personagens têm isso. Nem todo. Todos têm meio que uma semelhança no que eles querem dizer, mas as lições são meio diferentes. Uhum. E diferente do 3, também diferente do 5, no 4, ele se aproxima mais. A dimensão onde eles usam o personagem se aproxima mais do 5, mas o 4 aqui a gente joga basicamente dentro do mundo da televisão. É lá que a gente consegue manipular nossas personas, a gente consegue fazer todas as nossas missões, e é onde basicamente rola a maior parte da trama do jogo. Uhum. E também, a gente fala mais pra frente também, é o lugar, né, que o assassino faz, né, os seus trabalhos. Das peripécias. E assim, eu acho que é uma coisa que o Persona 4 retrata bem, é você ter o poder, ter muito poder e você fazer a escolha de não usar ele pro mal, né? É como a gente vê em muitos super-heróis, o Homem-Aranha provavelmente é o maior exemplo disso. O cara tem todos os motivos pra fazer o mal com o seu poder. Não ser o vilão, ou parar com a agressividade, parar de ser gentil. Mas o cara lá, ele sempre tá mantendo a responsabilidade acima do que ele quer, né? E tu falou da Adachi, é exatamente isso. O Yu e o Adachi, eles têm essa mesma escolha, só que o Adachi, ele simplesmente desistiu de ver as coisas boas na vida porque tava dando tudo errado pra ele. Ele não aceitava. E aí ele decidiu pegar o poder que ele tinha e começar a fazer as coisas, né? E qualquer coisa que desse na telha. Pois é. O Adachi é um retrato do Yu Narukami. É como se fosse um espelho quebrado. O cara literalmente é o Yu Narukami se ele não ligasse pras consequências. Pois é. Saísse fazendo qualquer coisa. Tanto que no anime isso é muito mais emocionante. Mas tem muito mais emoção na luta deles quando eles estão lá meio que na... Vamos dizer o palácio, né? Vou roubar ali do personagem, o palácio do Adachi. Eles estão lá. E tem toda a discussão do Adachi tentando se justificar. E o Yu mantendo ali a... それに傷んだまるで道徳の教科書みたいだね何がいけない薄っぺらいんだよじゃあ教えてほしいんだけどさ絆って何信じることだ隣にいる人仲間を Porque às vezes o que o Adachi fala não é totalmente mentira, mas isso não apaga a verdade, né? Que é o que o Narukami corre o jogo inteiro. Exatamente. Cara, outro bom ponto. A história desse jogo é muito boa. Os personagens são muito fodas. E um bom ponto também, que acompanha, assim como todos os personas, é a trilha sonora, cara. É sensacional, mano. Cara, assim, eu não sei qual é o... Sei lá... como é que eu defino isso? Eu não sei se eu tenho uma coletânea preferida, tipo, prefiro a do 5 do que a do 3, não sei o que. É minha preferida, por exemplo. Eu não sei se eu tenho isso. Porque tem algumas que eu prefiro mais em outros, tá ligado? Tipo, eu já ia falar besteira, eu ia falar que a minha preferida de ficar em casa é a do 3. Nossa, pá que é. Pô, não, agora eu não sei. Complicado isso aí, cara. Porque no 5 tem a Gold também. Aí no 3 tem a Gold também. A do 4 é boa também. Complicado isso aí. Estão todas boas, velho. São todas. Tem muito o que fazer, não. Se for pegar a diferença, é mais que a do Persona 5 é mais calma. A do 3 é mais assim, vibe, né? Mais divertida. A do 4 não é tão memorável assim. Pior que eu gosto dela daquela da de noite. É louco em casa. Ui. Agora esqueci o nome delas, mas eu gosto. As melhorzinhas pra mim do 4 é essa aí da noite, é a clássica, né? Heartbeat Heartbreak. Pelo amor de Deus, né? E mais? Tem a do palácio da nossa irmã, da... Como é que é? Parece que sumiu da minha cabeça agora. Hanako-chan, né? Tô ficando louco. Da nossa irmã? Calma aí, né? É a Hanako. Não, Sabone, mano. Eu ficar chamando de irmão? É a Nanako, isso mesmo. Isso, Nanako.
Aí tem também. Eu acho, pelo menos, eu acho bem legal a da neve. Tá ligado? Quando tá nevando. Lá no final do jogo, já no semestre extra. Eu já falei essas. Eu acho que, além dessas, a última do final do jogo que eu gosto muito. Essa eu gosto muito. É massa. A Nevermore. Oh, oh. E é isso, basicamente essas são minhas preferidas, tá ligado? Mas eu gosto muito. Mas. Cara, é complicado. Porque eu não sei se eu falo se é minha preferida, porque eu fico na dúvida. Eu penso em falar, mas aí depois eu penso em outro. Aí eu fico na dúvida. É complicado. Mas Heartbreak é uma das minhas preferidas. Nevermore também. E o da noite também eu acho boa. E opening? Prefere qual? A do Tá Golden falando. ou a do clássico? É opening mesmo. Opening mesmo. A prefiro a do clássico. Tu tá ligado, né? Achei bem mais legal. O menu do clássico era bem melhor também. O menu do clássico era tipo. Era literalmente tipo o menu do 5. E também é tipo o menu do 3. Reload no caso, né? Porque no clássico do 3 não. Mas do Reload, que é sombras lá na escola. Aí do 5, que é sombras no metrô. Se tiver no Royal, que é sombras na cidade. Os 4 era sombras na escola, amarelas. Basicamente. Era mais legalzinho, eu achava legal. Eu acho legal, né, ainda. O menu do Royal é bem paia, mano. É só TV. Tá ligado? Pô, mas Mas, é basicamente o jogo, pô. TV e jogo. É o jogo. mas, pô, muito mais legal os personagens ali atrás. É verdade, lembrei da música da Opening, mas. Tinha até esquecido disso. Eu gosto bastante da opening do Golden. Não vou mentir, a do clássico é boa, mas assim, na minha opinião, eu prefiro a do Golden porque é o estilo de música que eu gosto mais, né? Um pouco mais Tô ligado. Mas a do clássico não fica pra trás nunca. Uhum. Mas eu acho que no Golden, assim, eles fizeram uma escolha muito boa de música. Eu acho que não tem nenhuma música ruim, assim. E elas servem muito bem pra cada contexto delas. Como a do... Quando a gente tá ali na dimensão da TV da Nanako, a gente tem a música do Heaven, né? Aham. A gente tem os Snowflakes também. No Netflix é insano. Também tem as músicas de batalha são insanas, pô. É verdade, eu esqueci delas. São muito boas de escutar. E o Signs of Love, né? Ela não Signs of Love é. Calma, Signs of Love é a da noite, né? Não? Falando louco. Será, mano? Poxa, eu Acho que é, eu esqueci não, agora. não é do dia, É quando porque- virou mês, não? Ou quando virou semestre? É porque é do dia, mano. A do dia, cara. É Signs of Love, não, né? Pô, agora eu fiquei na dúvida. Eu vou pesquisar depois e a gente coloca. Porque eu não vou lembrar. Eu agora esqueci, mano. Signs of Love é da noite, viu? Acabei Ah, bom. confirmando aqui, mano. Tá que bom. Eu sabia. Mano, eu esqueci qual que é o nome da manhã, mas eu esqueci agora qual que é o nome da outra. Eu sabia porque eu tava ouvindo ela há tanto tempo que eu já não aguentava mais. Sabia o nome dela. Esqueci. Mas do combate, mano. Ah tá, lembrei das duas aqui agora. Elas são legalzinhas, mas eu acho que se eu tivesse que escolher entre as músicas do combate do 5 e do 3, eu escolheria as 3. Isso mesmo. Não, as do Gosto mais três- delas. As do 3, né? Pelo menos a do Reload são superiores, né? Não tem o que falar. Eu espero, né? Pode. Ansiosamente pelo remake do 4, vamos ver o que eles vão aprontar lá. Porque Oh, meu Deus. Eu duvido que vai ser abaixo de insano. Eu espero, né? Os caras não vão decepcionar a gente, né? É complicado, mano. Maldito homem homem que acredita na Atlas. Maldito, cara. Mas é basicamente isso. Partindo do ponto, né, que a gente tá falando sobre tudo que compõe o jogo, visualmente, e também do que a gente escuta, a gente pode falar do design do jogo, mano. Design do jogo, mano. Se fosse falar, pra ser sincero, quando eu terminei o 5, eu falei, pô, quer dizer, tu falou, tem um Golden aí pra jogar, né? Eu achava que por ser um jogo antigo, cara, ia ser um gráfico meio suspeito. Mas, surpreendentemente, por um jogo de 2012, do estilo do Persona, claro, que ainda tava ali em 3D bem furreca, eu acho um jogo bonito, assim, impressionantemente. É um jogo bonito, acho gostoso de jogar.
Acho gostoso de ver. É. Eu achei que fosse ser pior, tipo, sei lá, um Persona 3 um clássico, um Persona 1, 2, né? Achei que fosse ser mais complicado. Muita calma nessa hora, Não, né? é que eu ainda não tinha noção não tinha noção ainda do tempo da franquia, né? Inclusive tem que jogar 1 e o 2. Uhum. Tem que jogar, mano. Oh, meu Deus. Se já foi 3, falta só mais 2 pra terminar o 5. É complicado isso aí. O parada aí. design eu acho ele bonito pra época, pelo que ele se propôs a fazer. Só que é um design muito básico, né? Se for comparar com os de hoje em dia, o do Reload, o do 5, Pelo amor de o Deus. do Strikers. Não, porque do eu acho Metaphor. que nem era nem foco ainda. Não era nem pensado ainda. O menu do 4 e do 3, eles são... só servem pra fazer a função deles, diferente dos que vem pela frente. Que o menu já é todo artístico, eles cumprem essa função de menu, mas eles têm ali o seu cantinho. Então. Mas... tipo assim, o gráfico... ele não é muito distante do 3 clássico, mas é como se fosse... Só que ele fosse a mesma versão, só que mais polida. Isso. Só que... tipo assim... eu diria que desenho dos personagens já tava... é um pouco diferente dos atuais. Talvez bastante. Mas já tava bonzinho até, na minha opinião. E... mesmo não sendo um gráfico incrível, né? Porque já tinha coisa naquela época que era tipo, pô... já tinha cutscene de God of War, tá? Mas não dá pra comparar, né? Até nós. Mas tipo... e minha vila? Mas... assim... mesmo ele não sendo tão bonito... é como se... a ambientação do jogo... e o jeito que ele roda... não deixasse ele feio, na verdade, sabe? Porque, tipo assim... por exemplo, os jogos hoje em dia... são, tipo, gigantes... aí você... como eles são grandes... você acaba percebendo... mais detalhes. Então... se você faz um jogo menor, com um gráfico que não é tão grande, mas que dá pra você perceber bastante só essa parte visual, ele fica bonito. O que eu quero dizer com isso? Digamos um Little Nightmares, que é feito basicamente um 2D, 3D do Paraguai. Eles fazem só um 2D, que é muito bem detalhado. Então o gráfico fica muito bonito. Se eles fossem fazer em 3D, iam ter que redobrar o cuidado e ia virar um problemão. E às vezes você faz isso, é mais difícil você trabalhar, né? Lógico, aumenta o trabalho. E quando você tem como é que eu digo? Um cenário como o do Persona 4, que geralmente é estático, né? Tipo, por exemplo, estando pela cidade, você basicamente nem pode mexer a câmera. Fica mais fácil você criar apenas um cenário. E o único cuidado que eles vão ter que ter, basicamente, com o personagem se movimentando. Aí eu diria que é mais questão da ambientação que deixa ele muito bom, sabe? E a mudança de clima também, que, se eu não tô ficando maluco, é novidade no 4. Eu não tô ficando louco. Pra poder afirmar isso aí, a gente vai ter que dar uma olhada lá no Eu esqueci. 3. Então, se eu não tô ficando louco, é basicamente isso. Que eu não lembro mais. Eu não joguei o suficiente ainda no 3, né? 3 clássico, no caso. Mas até onde eu me lembre, é basicamente isso. E também o que tu falou sobre o cenário ser estático é até meio que um jeito deles pouparem memória e enganar os jogadores que tá tudo ali, né? Tem tudo, tem o mundo todo ao redor dele. E assim eles conseguem poupar memória, ainda mais porque o jogo na época não tinha toda essa... meio que esse limite de memória que tem hoje em dia pra fazer bem o que eles entenderem e o que a verba possibilitar. Eu acho que especialmente agora que vai sair o Persona 4 Remake, com a Unreal Engine que eles têm, dá pra fazer muita coisa. E aí, por isso que a partir do 5 começou ali a liberdade criativa deles, porque começou a ter muito liberdade em questão de memória. Então, esses caras farmaram dinheiro que só o diabo com o Persona 4.
Aí, esquece, né, mano? O cara tinha um tempo de sobra pra criar o 5. Foi spin-off ali, spin-off aqui, relançamento ali. Aí, Não, o Persona 4 ali. A galera tá reclamando do 5 hoje em dia, mas o 4, na época que tinha só o 4, era o 5. é Que louco. hoje em dia era o farm de spin-off. Tudo bem, que as músicas do jogo de música são interessantes, a opening é legal também. Aham. E também algumas, meio que uns crossovers meio que expandem a história, né? Então é meio que divertido. Aham. Mas é louco, o farm foi insano. Uhum. E em relação a poupar a memória pro console, eu até meio que entendo eles meio que não terem tanto cuidado como eles vão ter hoje em dia, porque, pô, imagina que tu já tá fazendo um jogo de meio que relacionamento de personagens, tu tem que fazer diálogos infinitos, Uhum. exagerando aqui, né? Aham, sim. Diálogos do jogo, diálogos de social link, diálogos de qualquer coisa que tu interaja no jogo, tem que colocar a data certinha pra tu fazer os teus limites das suas coisas, com os objetivos, e aí tu ainda tem que, pô, cuidar do cenário, não sei o que, pô, deve dar um trabalho. E deve gastar uma grana, Bom. sem contar também que eles ainda priorizam a animação do jogo, né? Tem as cutscenes todas bem animadas, Então, as músicas, tem É tudo porque- isso. eu acho até mais legal a animação. Na moral mesmo. Qual a Do que animação? do que a animação, tipo, cutscene eu prefiro a desenhada. Tá ligado? Sim, sim. Se possível, mano, acho muito mais legal. E, por exemplo, no 3 Remake, se você for ver, a maioria das cutscenes não são desenhadas, a grande maioria. Elas já eram desenhadas antes. Os antigos, no caso, né? As versões anteriores. Aí decidiram fazer em animação mesmo, né? Ser diferente, né? Já tinha até filme, né? O que não faltava era desenho daquelas cenas lá. Pois é. Aí. Só que eu particularmente não acho tão legal. Tipo, a cena do Thanatos aparecendo desenhado é muito mais legal, velho. Moral mesmo, mas. Não tem problema não. Eu acho que é porque é mais questão de custo, né? Animada gasta mais uma grana. Uhum. Não que Atos seja passando necessidade, né? Vamos enlouquecer aqui. Pelo amor de Inclusive, Deus. Atos recentemente, né? Aumentou o salário da galera e ainda diminuiu a carga Oh, meu horária de Deus. trabalho, pô. A necessidade é o que eles não Oh. estão passando. Com certeza. Não tem nem como, mano. Nossa, quantidade de fã que tá jogando esses jogos é louco. Mas tem jogo agora. Pelo amor de Deus. Cara, e eu toquei no assunto dos social links. E. Tem alguns que são os teus favoritos? Se eu fosse listar o do Persona 4, mano, pra mim os social links mais interessantes assim de se ter é o irmão da primeira vítima, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora. Eu sei. Lembra o nome dela? O Uhum. social link do irmão dela é muito bom, porque a gente consegue ter a visão de alguém que perdeu meio que a irmã, e que ao mesmo tempo a irmã é nosso foco de investigação, né? O foco dos personagens, e você, além de ter a visão dos personagens indo atrás de quem cometeu os assassinatos, você tem a visão ali de quem perdeu essa familiares. pessoa. Você tem a visão deles. Uhum. E linkando isso, a gente pode aproveitar também o link social do Yusuke. Que, cara, quando a gente vai fazer, quando a gente chega no final dele, é doloroso quando ele chama o Yu pra meio que ter uma troca de soco sincera. Uhum. Porque ele simplesmente chegou no limite dele, né? Ele perdeu a mina que ele gostava, que não gostava dele, mas ele gostava muito dela. E mesmo assim, ele não deixava de gostar dela. Tava acontecendo muita coisa ruim e ele simplesmente não aceitava cair, pô. Então ali, essa parte final do social link dele é muito boa, cara. Uhum. Acho que o social link bom também é o da senhora do hospital. Tô ligado. Acho bem bacana. Aqui dá uma vistoriada nos seus músculos superiores. Não, calma aí, isso aí não. Esse Aqui link... abaixo do abdômen. Opa! Opa! Oh. Olha essa mão Botei ela boba. preta pra ter um momento. com Olha essa mão vermelho. boba. Mano, você é louco. É o Gold mesmo. Ai. É por isso que é o melhor protagonista.
O Social Link da senhora eu acho que é o que mais aproxima do 3, que é o que fala sobre a longevidade dos humanos, né? Que independente de você meio que partir ou alguém que você conhece partir, você tem que lidar com isso não é o final da vida, ainda tem coisa pra fazer. Que é exatamente o que a senhora tá passando, né? Ela perdeu o marido pela idade e fica complicado. Só que aí a gente meio que se coloca no lugar, né? Porque o momento que ela tá agora é um momento que todo mundo vai chegar. E isso é meio que cruel ver a realidade, mas também é bom, né? Pra poder ir se preparando. Outro link social também é o da mãe solteira, né? Solteiro é um papo muito forte. É madrasta. É madrasta, que a gente conhece lá na creche. E meio que o meio filho dela não curte ela, mas a gente ajuda eles dois a se relacionarem e é muito foda, pô. Tem algum social link que tu curte que eu acabei não mencionando aqui? Tem da Naruto, né, também. Se quiser falar, da Naruto. É legal. Tem até referência aos Phantom Thieves, né? Pô. Quero prever no futuro, né? Mas... assim, a minha preferida é a da senhorinha, né? Como eu já falei no outro vídeo também, que eu sempre prefiro, assim, geralmente, os últimos e os que tem os mais velhos são os que eu mais gosto, geralmente, né? Então, e os últimos, no caso, em relação ao jogo. Os últimos geralmente são mais impactantes, porque são mesmo, e é sempre assim, geralmente. Aí, fora todos esses aí, acho que outro que eu gosto, na verdade, é o do tio. É o do tio. Assim, porque não tem nada demais, na verdade. Mas é legalzinho, porque você meio que você cria uma conexão com seu tio que você basicamente nem tem, né? Você nem via ele, basicamente, né? Então, meio que você conhece, né? Vocês meio que viram brother, né? Que aí você tem até interação com ele. Toda noite você pode fazer um café pra tomar com ele, tá? Também aprende mais sobre a família também, né? Sobre a sua tia que morreu também. Esse tipo de coisa, hein? É legalzinho. Eu acho ele bem legal. E outro, assim... ah, tá. Tem aquela menina lá meio paia que se você decidir namorar com ela termina com você. Mas se você não quiser namorar com ela, aí ela vai gostar de você. Esse aí, assim... ele é muito importante, mas eu achei ele engraçado por causa disso aí, né? Eu acho isso interessante. E tem também a do clube, que... a do clube de atuação eu acho mais legal que o outro. Pode escolher dois. A da atuação, assim... eu acho até interessante, na verdade. Que é a menina lá que é a mãe solteira que cuida dela, né? Se não me engano, não tem pai por algum motivo, não lembro mais direito. Mas esse é até que um bom. É legal também. O dela, o pai, ele meio que nunca cuidou delas duas. Cuidou, né? A mãe perdoava porque ele era o pai dela. Só que aí quando ele ficou doente, ele simplesmente quis voltar pra vida delas duas e ela não... ah, posso ver. Teve todo esse problema aí. A maior parte do social link dela, ela tentando aceitar que o pai vai partir e ela fica negando, né? Ela fica negando se reaproximar dele. Pois é, esse é legal isso também. Mas acho que é isso, velho. Eu tô ficando louco. Tem o do Cole, do basquete também. Esse é legal. Legal, na verdade. Não tem nem porque você escolher futebol, mano, porque futebol é literalmente besteirinha, velho. É besteirinha. Basquete é muito melhor. Tipo, do futebol é o mano lá porque ele não sabe se ele... como é que era? Eu acho que ele não sabe se ele quer pegar uma menina ou não. É literalmente isso. Não sei se eu tô ficando louco, mas se eu não me engano é isso. Eu não vou lembrar. Foi o primeiro que eu escolhi. Eu escolhi porque eu tava na brisa do futebol mesmo. Eu falei, pô, vambora. Let's play football. Aí, mano, era uma besteira, velho. Simples. Nada a ver, mano. A do Cubo muito melhor. Só lembro disso. Também tem a questão que esse foi o primeiro jogo com Social Links, né, mano? Tem que lembrar disso aí. E aí foi o que desenvolveu tudo, né? Porque o 3 antigo, basicamente, o jeito era você colocar os personagens na história, né? É como se tudo isso aí que aconteceu tinha que estar na história pra você poder ver. Não era um opcional, né? O que eu acho bem mais legal. Porque a ideia do Persona é você criar um jogo que o tempo passa, né? Você tem escolhas dentro do jogo.
Eu acho muito legal, na verdade. Acho uma das coisas mais legais. Aí você decide o tempo que você passa com cada um. Você cria a sua história, basicamente. Por isso que eu acho bem imersivo, na verdade, pessoal. O pessoal não acha muito porque é jogo de turno, né? E, entre aspas, faz sentido, porque, tipo assim, você tá jogando um hack slash, aí você fica louco, aí você foca. Mas, eu não sei, eu acho bem mais imersivo, e mesmo quando, sei lá, era uma luta difícil, aí eu focava mais, entendeu? Aí eu tinha que pensar mais, aí pronto, aí eu focava pra caramba. Eu gosto. Se você chegar no final verdadeiro do verdadeiro do verdadeiro do verdadeiro, né? Esse é o social link que você escolheu. O social link que você escolheu. Ou se você escolheu A mais B vezes seu quadrado do cateto e fizer isso aqui, multiplicado por isso aqui, e decidir no último dia voltar aqui. Aí sim. Aí pronto. Aí pronto. Aí sim. Pelo fatorial de 1 sobre 10 fatorial, você tem a chance de acertar o final 1000 verdadeiro, mas a probabilidade de você decidir voltar pro Junês no último dia, né? É tão desgraçado esse final que faz nem sentido que você vai no Junês, você sai, e depois que você fala com todo mundo, você já foi lá. Você já tinha ido lá, e foi um dos últimos. Aí você não pode interagir com mais nada, tudo. Não tem nem por que tentar. Mas não, por algum motivo, a única coisa que dá pra você interagir é o Junês. E é isso. Impressionante. Eu deixei passar na primeira vez, mano. Eu fui terminando o jogo e falei, opa, tem coisa errada, mano. Tem coisa passada, tem condição. Aí eu já pesquisei e falei, oh meu Deus. Aí eu voltei lá, né? Porque, pô, eu sabia já, né, que tinha Izanagi no Okami. Tem coisa faltando aqui, né, família? Aí, tive que voltar. Inclusive aproveitando o gancho que eu ia falar do final do jogo, que é quando você desperta o Yu, desperta o persona dele, e aí todo mundo que você maximizou tá ali, tá te dando as forças pra você desbloquear meio que a verdade absoluta, né, o Myriad Truths. Eu acho muito bacana como o Persona 4 ele me instigou a gostar dele e a jogar mais ele justamente por causa disso, porque eu curto bastante quando você cria uma trama e você não deixa na cara o que tá acontecendo nela. Que é muito mais focado pra suspense, pra investigação, no caso, né, como a gente tem que bancar os detetives pra conseguir encontrar o assassino da televisão. Meio que não tem como fugir muito disso. E eu acho muito legal que dá pra ver que as pessoas que fizeram o jogo estavam ali querendo mesmo escrever ele, porque ele tem vários finais e nenhum final que a gente acha, ou que por mais que seja exagero ter todos esses finais escondidos, só mostra o quanto tempo, né, foi dedicado pra fazer esse jogo e o carinho que foi colocado ali. Porque são muitas coisas que a gente fala, não, tantos finais assim, pelo amor de Deus, né? Que diferente de outros jogos, a gente, por exemplo, tem o Silent Hill tem vários finais, mas nem todos são verdadeiros, às vezes são só algumas loucuras ali do criador que ele quis colocar como final. Agora... porque no caso, nós for falar de Silent Hill, tipo, 3 finais. E aí um final é o mesmo final, só você olhando o da direita. Aí o outro final é um final meme, aí o outro final é um final que você... Cara, eu não tenho nem como definir esse final, velho. Basicamente você descobre macumba, aí o outro final é você enfrenta a sua versão do passado, ou o protagonista do Silent Hill 1, né, se você estiver jogando o clássico, aí ele rouba o seu lugar e continua a história, pô. Esses são os finais. Persona 4 não, Persona 4, tipo, tem o final ruim, aí tem um final ruim mais um. Exponencial, né? Aí é porque o complicado é que pra você chegar, só pra você passar da parte que você mata o cara lá ou não na TV, mano, você tem que acertar tudo no esquema. Senão ali já era. Mas beleza. Aí tem como você matar o cara, tem como você não matar ele e acabar o jogo de todo jeito também. E como continuar o jogo. Aí você continua o jogo. Aí você tem que descobrir quem é assassino. Por eliminatória, né? Porque, tipo assim, você não tem prova nenhuma que é ele. Mas você vai falar, não é esse, sobrou ele, velho. Ih, tem que ser ele. Aí você acaba descobrindo mais coisinhas. Aí você vai descobrindo coisas, vai interligando as coisas, aí você encontra, tipo, a única falha dele no jogo inteiro, que foi uma frase,
tá ligado? Uma pequena frase. E a carta que ele envia também dá pra considerar como uma falha, né, entre aspas. Mas que, mano, ele só foi pego porque tipo assim, ele não precisava fazer nada. Né? Tudo que tava acontecendo era literalmente uma brincadeira pra ele. Ele tava divertindo, porque ele só foi responsável tipo, pelos, dois primeiros. E o resto ele só ficou olhando tudo de cima lá, achando muito engraçado, muito legal. E é isso, acabou. É isso. Por isso que ele é pica, por isso que ele é muito top. É o vilão mais legal que tem nessa bosta aí. Quem não concorda é louco. Ô, louco. Acabou, mano. Eu só não curto. Não, eu curto. Porque você não tinha como descobrir que era ele, mas é o mesmo jeito que o Akesh que acaba perdendo. Lá no 5. A Cash é complicado. Mas uma coisa que eu gosto muito, pelo menos no Persona 4, e no 5, no 3, se eu não me engano, não tem isso. No máximo você pode mudar o final. Lá no final você tem a decisão de matar ou não matar e você pode alterar o final. Só que no Persona 4 você tem a sensação a todo momento que se você não fizer a decisão certa, vai acabar. E o jogo não vai te dizer o que você tem que fazer. Eu acho isso muito legal. Porque, meu irmão, se tu não acertar, o problema é teu, filho. Se você quiser jogar de novo, o problema é você decide aí. E são vários momentos dentro do jogo que você tem que tomar a decisão ali. Por exemplo, os momentos que tu citou aí, que é quando a gente vai confrontar o suposto assassino das vítimas, que ele meio que matava que ele matava sem querer por causa que ele era manipulado. E ali é uma sequência de diálogos que a gente tem que acertar pra perceber que existe alguém além dele, existe alguém por trás de tudo. Também, como tu falou ali, tem a seleção. Cara, tem um momento que ali, pô, se você consegue passar dessa primeira parte, você chega no restaurante e fala, pô, quem será o assassino? E o jogo simplesmente joga uma lista de pessoas na tua cara e fala, e aí, mano, quem que é o assassino? Descobre, mano. Fala aí pra mim, mano. O cara olha e fala, e agora? Meu Deus do céu, bicho. O cara desconfia até da própria sombra, mano. É muito divertido o jeito que... Divertido não, mas eu acho meio inteligente o jeito que eles colocam o Adachi como o do lado da moeda do Yu, mas também como alguém que, além de não se importar com um bem maior, é policial. Não só policial, como tá sendo um aprendiz detetive. O cara que, em teoria, deveria servir a lei é aquele que não tá ligando pra ela. É o cara que tá indo contra ela e tá fazendo o que ele bem entender, porque os sentimentos dele foram quebrados e agora todo mundo no mundo não presta. E ele fica louco. Pois é. Começa a fazer tudo. E você acha, pô, mano, esse cara aqui é aprendiz do meu tio, que o meu tio é mó brabo, que ele é detetive, esse cara tá aprendendo com ele, pô. Como assim não vai ser ele? Só que você, quando você... Cara, literalmente o alívio cômico do jogo, mano. Que é o vilão. Como assim, mano? E só que aí é que tá pegado, quando você se faz essa pergunta, você se toca. O cara é aprendiz de detetive, ele tem acesso a basicamente qualquer coisa que ele quiser, porque é uma cidade do interior... Ou seja, tem pouca gente, então ele precisa... A polícia não tem muito o que reclamar quando se trata de ir às cenas dos crimes. Então quando você vai memorizando tudo que acontece no jogo, você percebe que, de alguma forma, ele estava ligado ao assassinato. E nunca passou por isso, porque, pô, ele passou despercebido, pô, ele é um policial, é óbvio que ele vai estar na cena do crime, né? Em teoria. Só que... Primeiro assassinato, o cara finge, ele vomita. Mano, o cara é o Kira. É o Kira do Persona. É o Kira, mano. Literalmente ele só perdeu porque ele quis, mano. Não tinha nem como ele perder, ele já começou ganho, mano. O cara começou ganhando, aí ele viu uma forma de manipular outro cara e achou graça. Aí baixou outra forma de manipular uma criança, massa. Aí depois percebeu que o time... Ele sabia quem eram os inimigos, ele sabia que eram cada um deles. Né? Ele sabia que era o Yu e tropa já. Mandou uma carta pra ver como eles iam. Passou toda a culpa para o carteiro lá e ele tava de boa. Ele, basicamente, se ele não falar nada ali no finalzinho, ainda não saberiam que era. O cara foi literalmente dando pista de que era ele. O cara tava só. Era um jogo. Um joguinho. Falou, vou fazer isso aqui, vamos ver no que vai dar, né? Será que eles chegam perto? Aí. Ele só foi pego de todo jeito, mesmo depois de tudo isso que ele fez. Só por causa da frase que ele fala assim que eles vão prender o carteiro lá. Por causa que até então eles só sabiam que tinha que ser uma pessoa que todo mundo via e ninguém desconfiaria que podia ser o carteiro também. Né? Porque é um carteiro, né? Deixa as coisas. Só que a mesma coisa seria um policial.
Então, e por aí vai. Literalmente o cara podia meio que ter cada uma das características necessárias pra ser o assassino. Ele, mano, foi pego porque ele quis. E é isso, não tem muito o que fazer. E se você faz o social link dele perfeito, ele ainda podia ter matado o Yu quando ele foi sozinho ver ele. E ele falou, não, vai lá, mano, vem com seus amigos depois, tá muito fácil. E é isso. Eu acho esse um dos momentos mais picas do jogo, porque... Esse no remake vai ser massa. Você e o seu time veem a situação, vocês falam... Vocês entram em consenso de não irem, do Will não ir sozinho ver ele, e só indo enfrentar ele juntos. E aí você tem simplesmente a decisão, mais uma decisão, de que você pode ir lá visitar ele, que é o que tu falou, ou você espera ir para com o seu time. おめでたいなほんと脳みそ腐ってるのわからない話は終わったんだ次は外してあげないよ É uma das cenas muito, muito brabas. E mostra muito pra mim a relação do Adachi com o Yu. Eu acho que esse jogo de ficar meio que jogando pistas é muito mais que só uma psicopatia do Adachi. Eu acho que também é a questão do Adachi querer meio que ter uma batalha de ideais com o Yu. Ele quer testar o ideal do Yu. Ele quer ver por que o Yu é diferente, sendo que eles são a mesma coisa. Eu acho isso muito bacana. Pois é, mano. É como se fosse papo de Batman e Coringa, mano. Papo reto. Basicamente é como se fosse o Coringa na Piada Mortal tentando forçar o Batman a passar os limites. Passar as regras que ele mesmo se impôs. Por isso que o final, que o Yu, ele basicamente fica do mal junto com o Adachi, é um que o Adachi ri, ele fica indignado, tipo assim, de que ele não... Mas ele fala, tá bom, né? De que ele não quer? Ele, tipo assim, é por causa que a gente vai lá, a gente entrega o negócio pra ele, ele meio que destrói todas as provas contra o Adachi, e ele meio que vira meio que um cachorrinho do Adachi. Por causa que ele meio que pode... Ele meio que é considerado agora cúmplice, e é pro brejo junto com ele. Aí ele meio que vira meio que um escravo agora do Adachi, que faz tudo que ele pediu pra ele fazer. Né? Sempre que ele quiser agora. Só que meio que dá pra você sentir que o Adachi não gostou exatamente daquilo, tá? Mas aconteceu, né? Aí ele já vira aquela versão dele maluca lá, né? E de tudo. Fica crazy. E fala, então beleza. Você fez a sua escolha aí, mano. Parabéns. É isso. E o que eu acho mais louco ainda é que o ideal do Norikami é tão forte que até quando ele pegou o assassino, ele não ficou satisfeito. Ele precisava achar a verdade por trás da verdade. O cara precisava da verdade ao cubo. A tudo. Insano, mano. É boss contra boss. Aí Tomi Tai, Chomi Jira. Aí você não sabe mais quem é o vilão. Cada 5 segundos no jogo você acha que você tá indo atrás do vilão. Pra tocar no assunto de que, diferente do Persona 5, uma coisa legal do 4 é que a gente não vai pra dimensão da televisão apenas pra enfrentar as pessoas. A gente vai pra meio que salvar os nossos amigos, meio que fazer eles aceitarem a sua outra versão e conviverem com ela e melhorarem. E eu acho muito legal isso, porque acaba dando uma profundidade pros personagens do jogo que você não precisa ir atrás de fazer em Social Link. O jogo te mostra, uma das poucas coisas que o jogo te mostra, mas eu acho bom eles deixarem isso meio que obrigatório no jogo, que é eles aprofundarem os personagens sobre o que eles gostam, o que eles escondem gostar por medo de preconceito, que é o caso do Kanji, que ele meio que tá se descobrindo, ele também tem medo de ser livre, né? Vamos dizer assim. A Naoto também, que ela queria ser uma grande detetive, só que principalmente antigamente os homens meio que dominavam ali a questão de ser um detetive pica, só quem era pica era detetive homem, e ela acaba meio que vendo isso porque dentro do mercado ali de policiais, as detetives mulheres não tinham muito holofote, nem chegavam a ser detetives, elas não conseguiam, elas não tinham meio que o reconhecimento, que é mesmo que elas fizessem algo estrondoso, elas não tinham.
e também por causa do, né, do personagem do que ela via, o detetive que ela se inspirou. Então ela sempre entendeu que ela precisava fingir, se esconder, ser uma mulher pra poder conseguir fazer o que ela queria. Então eu acho esses pensamentos muito legais. Não são todos os personagens que são tão profundos assim, porque, se eu não me engano, o Yusuke é rapidinho. É mais uma questão de que ele não aceita, ele tá em estado de negação, que ele sabe que as pessoas não gostam dele, mas ele não quer aceitar isso, porque ele não se vê como um cara ruim, mas ele sabe disso. Então ele fica relutante no início. That's right! Say it again! You're not me! You're nothing like me! Tem a questão da Chie em relação sobre os desejos dela, sobre tudo que ela fala, A sobre inveja. os outros, a inveja, porque acho que, eu não sei se tem muito fã da Chie brasileiro, né, mas lá pra fora, a galera que gosta da Chie estaria Oh, meu meio Deus. querendo abraçar ela, porque a Chie, ela se vê muito fora do espectro feminino, então ela acaba tendo uma inveja da Yukiko, que é a amiga dela, e esconde esses desejos, esconde tudo que ela sente. Ela prefere esconder do que tentar fazer, né? Uhum. Mas são todos bem legais de acompanhar, até porque são os personagens que tu vai jogar o resto do jogo inteiro, então é legal meio que criar esse laço com eles. O do Ted também, que ele não lembra o que ele era, que ele é, então a gente tá meio que descobrindo junto com ele. A boss fight dele também é muito legal, aí depois ele simplesmente aparece como um ser humano, né? E aí começa... Eu acho que tu falou do Adachi ser alívio cômico, mas eu acho que o Ted é bem mais um alívio cômico do que o Adachi. É, o Ted é bem também, é verdade. Tem várias cenas muito engraçadas que atualmente são memes. Então, são Tá. muitos momentos são muitos momentos engraçados que ele proporciona, mas também são momentos que, por exemplo, quando a Nanako tá no hospital, a gente vê ali o modo sério, né? O lado dele, que ele realmente se preocupa. Ele fala muita besteira, ele é bem engraçado, ele é bem extrovertido, ele se abre bastante, mas ele se preocupa de verdade com as pessoas, ele não fala as coisas na maldade, ele não faz nada para tentar se vangloriar. Tudo bem que às vezes ele quer pagar de gostosão, mas é o jeito dele. Né? Gameplay, mano. Mano. É aquilo, né, mano? É igual do Persona 3, mano. É igual do Persona 2, sabe? É igual do Persona... Então, Igual do Shin Megami eu até Tensei. ia tocar nessas do quando tu falou, do menu não ter um foco importante. Até os efeitos sonoros do 3 e do 4 são idênticos. Eu não sei se no 2 e no 1 também são, mas os efeitos sonoros no 4 e no 3 são a Acho mesma que não, coisa. mas... A mesma coisa. Aham. Pra tudo, praticamente. Não Final Fantasy era assim. Final Fantasy? Qual? Final Fantasy, os antigos, mano. Isso é louco. É o mesmo plim, plim, plim. Daí eles adicionaram no Golden, né? Foi a primeira vez que eles introduziram Showtime, né? Entre aspas, que não tinha nome ainda. É. Depois deram nome no 5 Royal também. Mas o diferencial desse jogo é basicamente isso. E... Rapaz, acho que... Ah, tá. Não, tô ficando louco. Ah, não, viajei. Por um segundo eu esqueci que o Oloro Ataque já tinha no 3 já. Você é louco? Mas eu acho que é basicamente isso. Vai ser tudo. O combate no 4 vai ser muito básico. Só vai mudar mesmo como é que a gente enfrenta os monstros, como é que a gente encontra o Reaper também, né? Porque Não, a gente sério, fica pô. achando que tem que dar sorte do baú, tem que matar... É louco. Não, tem que matar É mais tantos fácil você bonecos. zerar o jogo. É louco. Porque tem que abrir... Acho que é mais ó, fácil fazer. abre tantos baús aqui, aí quando começar a fazer barulho aqui, tem que abrir o baú lá. Tem que abrir. Sem mudar de andar, você tem que abrir o próximo baú. Aí tem chance dele aparecer. Pois é. E como Aí você mata ele, você ganha R$3 e 5 Oh, de XP. Oh, meu Deus. E a Master Armor de um personagem que não vai com você pro New Game Plus. Ou seja, tudo isso foi inútil. Agora que eu tava tentando lembrar. Não tem Battle Pass no 4 não, né? Tô ficando louco. Ou tem? Tem, pô. Tem? Eu não sei, Tem, né? Eu não sei no clássico, no Gold Cara... Mano, nossa, eu tinha esquecido disso, velho. Verdade, eu acho que foi nele que criaram, mano. Você é louco. Tinha até esquecido desse detalhe aí, velho. Só faltou falar do final verdadeiro, né, mano? E do verdadeiro plot do jogo, né, mano? Pode falar.
Nada mais é do que a primeira pessoa que você fala na cidade é o boss final do jogo. Caramba, eu esqueci totalmente disso, mano. Isso aí, mano. Nossa, achei muito legal isso aí, mano. Já tava achando muito legal, mano. Aí apareceu isso aí, mano. Aí esse tipo de plot eu adoro, mano. Eu já tava gostando do plot já. Aí vem um desse aí do nada, mano. Aí é mais legal ainda, mano. Mano, todos os dias de chuva aquele cara. Todos, mano. Aí. Pera. Ainda tem Todos os dias de chuva o quê? todo dia de chuva a mina. Que agora eu sei que é mulher, mas na época eu achava que era homem, né? Você sabe que a mina do posto de gasolina tá sempre lá, mano. Se você for lá falando de manhã, ela nunca tá lá, mas sempre aparece. Que eu via, aí eu falava. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, pô, ela vai me dar oferecer trabalho. Aqui, tipo, primeira vez que eu vi ela no posto de gasolina do jogo, e eu já tinha jogado Persona, eu achei que ela ia me dar um trabalho ali de meio período já, tá? Pensei que era tipo, depois volta aqui, que a gente precisa de gente, pá. Pensei que já ia ser algum tipo de evento no jogo já, tá ligado? Que nem é você ir fazer o tutor lá, ou você dar aula. Ah, não, tutor e aula é a mesma coisa, mas. Ou você ir lá fazer o negócio com as criancinhas lá que você tem que cuidar delas. Ou fazer origami, esse tipo de coisa. Achei que ia ser alguma dessas coisas aí. Só que aí nunca tinha nada. Aí eu olhava pra lá. Eu só via lá o ser que aparecia de. Aí a gente decide fazer o final verdadeiro lá. Aí do nada chega uma carta do Haddad, né? Falando pra gente lá um montão de coisa, né? Xingando a gente também. E falando que não foi ele que iniciou tudo, né? E não foi ele que coisa. Aí a gente fala, opa, tem uma coisa errada, tem uma coisa faltando. Só que a gente não tem mais como saber, pensando, pô, o que tá faltando? Aí a gente vai lá a gente tenta falar com o pessoal, não encontra motivo nenhum. E tenta lembrar quem foi a primeira pessoa que a gente falou na cidade. Só que a gente não lembra mais, já faz tempo. Foi antes do jogo. Aí a gente vai lá e fala com o Igor, né? Aí ele percebe, caramba, você chegou aqui, velho? Tô insano, hein? Aqui nem muita gente não vai chegar. Aí nada ele mostra, né? Olha o que você esqueceu aí. Aí só mostra a gente, né, no primeiro dia. Aí é quando libera o nosso poder de verdade, que é quando a gente fala com o cara lá pela primeira vez, aí rola a primeira dor de cabeça. E a Nanako vê a gente e fala que tinha um senhor assustador com a gente lá, que ela nem se aproximou. Aí tudo dá um clique, aí a gente percebe que o motivo da gente ter liberado no caso, quem dispersou o rumor lá, que falou com o Haddad, com o carteiro com a gente, foi o cara do posto, porque ele sempre que alguém chegava na cidade, geralmente ia no posto de gasolina pra abastecer o carro. E encontrava ele lá. Aí a gente vai voltar lá e rola o plot do jogo. E tem a boss final sinistra também. E tem a última dungeon do jogo. E tem a musiquinha, que eu nem falei, né? Mas, tipo assim, a música é bem simples. Mas eu gosto muito dessa musiquinha, só no piano ali, bem de boa, assim, bem enigmática, bem. Dá um sentimento de final mesmo. Tá chegando num lugar que era realmente difícil de chegar, né? Tipo, o pessoal que zerou no PS2, muita gente nunca nem soube que tinha esse final, né? E é difícil chegar nele mesmo. Sem ajuda, sem YouTube e sem guia, é difícil. Aí você chega lá e você ainda pega a carta do mundo, né? Sim. Mas no 4 não. No 4 a gente acaba virando um deus mesmo, na teoria, né? Que aí vem o Izanagi novo. Aí já era. Aí já era a parada. Aí pronto, é o final verdadeiro. E até, e falando da Mari, é até ali que a gente começa, meio que ela começa a ficar importante, porque ela deixa de ser alguém, assim, de fora do grupo. E quando ela desaparece, meio que é impossível nós jogadores e os personagens deixarem ela pra trás, independente do que ela seja, independente do que ela tenha decidido. E a gente vai atrás dela, salva ela mesmo com ela relutante. Porque o Yu é foda, o Yu é brabo, o cara resolve lá o problema. Ele fala, não, mas se a gente derrotar ela vai morrer. Eu resolvo. Oh! Eu resolvo. Então, é porque não é nada muito grande. É basicamente que a névoa ela tem a ver, né, com essa de busca da verdade, porque meio que tá Ocultando a informação. Ocultando, né? Tanto que a gente meio que destrói a névoa no final do jogo, basicamente. A gente usa um milhar de trufes. Aí fora isso, também tem um pouco a ver com a cor, a névoa, que eu não lembro o motivo, mas tem isso. E, se não me engano, é porque eu acho que geralmente é representar. Fumaça é realmente. Fumaça não, né?
Geralmente é representado por amarelo. E outra coisa seria a chuva no jogo. Eu não falei, mas é porque ela deixa uma ambientação diferente no Persona 4 específico. Porque você tá acostumado a ouvir música o tempo inteiro. Aí chega a chuva, meio que fica um lugar meio que estranho. Vira até meio assustador, na real, mas vira literalmente um breu. Tipo, as pessoas somem, ninguém tá em lugar nenhum, você escuta o barulho da chuva. Aí, só que assim, isso é normal, né? Mas em Persona parece que tem uma coisa errada, tá? Dá um sentimento estranho. Bom, Olhe. bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter escutado a gente até aqui. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês nos comentários, falar qualquer coisa, a gente agradece. E é isso, né, João? Ideias de vídeos, qualquer coisa. E comentar já ajuda. E compartilhar, né? Ou melhor, só pra amigo. Eu acho que não é boa ideia mandar pra família. Ai, ai. Eu não faria isso, né? Quiser, não tem problema também. Mas é isso. E segue a gente lá no TikTok também, que tem 0 vídeos, mas em algum momento vai ter, né? Vídeos E é isso quando aí. dando na telha, né? É quando era telha. 7 vídeos ou menos todos os dias. E é isso, valeu. Valeu, falou.